Tá aí, como a gente já disse, hoje pela primeira vez o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra como feriado nacional. Trata-se de um marco na valorização da cultura afro-brasileira e na luta contra o racismo. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado criminalista Gabriel Fonseca. Bom dia, doutor Gabriel. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Alex. Eu que agradeço. Grande prazer estar aqui com vocês. Doutor, eu queria começar, então, esclarecendo um pouquinho sobre a Lei 14.532 de 2023, que equipara, então, a injúria racial ao crime de racismo. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa diferenciação, por favor. O racismo, ele é um crime cometido contra uma coletividade. Dou um exemplo. Alguém que é proprietário de um restaurante coloca uma placa ou simplesmente proíbe a entrada de pessoas negras. Isso é considerado racismo. A injúria racial, ela é uma ofensa à honra de um indivíduo. Ela é direcionada a alguém. É quando eu chamo alguém com o intuito de denegrir a imagem dele pela cor da pele, pela raça, pela etnia. Então tem essa diferença na caracterização dos crimes. O que foi equiparado pela lei, que foi também definido pelo STF, é que a pena passou a ser igual para os dois crimes e também a injúria racial passou a ter um caráter prescritível e inafiançável. Doutor, quais os casos mais comuns que chegam até o senhor? Bom, hoje nós temos muitos casos, infelizmente aqui não só em Goiânia, mas no Brasil todo acontece ainda muito situação de racismo e de injúria racial. Chegam muitos casos de xingamentos, chegam muitos casos em que pessoas ali em uma discussão mais aflorada chamam uma pessoa de macaco, exato, a pessoa de adora. seu preto, com esse tom conotativo. Então, infelizmente, ainda acontece e muito situações como essa. Posso citar também aqui o caso do Vinícius Júnior, jogador de futebol, sim, que atua na Espanha, e nós vemos que até países europeus que são desenvolvidos, até mais que o Brasil, ainda tem, infelizmente, o racismo impregnado na sociedade. Doutor, a gente tem percebido aí, inclusive como a gente citou, nessa lei que equipara os crimes de racismo com também injúria racial, nós temos percebido que a legislação tem avançado muito, mas, infelizmente, ainda temos muito. Parece até que às vezes a gente tem a sensação que não conseguimos ainda desatar nessas amarras, né? Essa corrente do preconceito. Por que o senhor acha que esses casos ainda continuem aumentando ainda no país? Hoje nós temos um aumento significativo de casos, principalmente pela atuação da mídia. Às vezes não significa que tem mais casos, significa que mais casos apurados. Por exemplo, muitas pessoas conseguem produzir prova por celular, a mídia está mais incisiva nesses casos. Então nós vemos sendo muito por conta da mídia, que faz um papel fundamental nesse tipo de coisa. Agora, o Dia da Consciência Negra, ele tem justamente esse caráter informativo para que a população entenda o que é o racismo, por que acontece essa data, por que existe um contexto histórico que faz com que a pessoa negra ela tenha mais dificuldade de se inserir na sociedade, mais dificuldade de ter oportunidades. Então, eu entendo que a lei tem avançado no sentido de informar mais a população. E isso é de extrema importância. E acredito que cada vez mais nós teremos atualização, principalmente com aumento de pena, que isso é fundamental. Tá certo. Doutor, muitos inquéritos aí, infelizmente, acabam colocando uns crimes muito parecidos, tipo racismo, injúria racial. Essa classificação, ela pode prejudicar o andamento do processo? Pode prejudicar, inclusive é um argumento que a própria defesa pode usar em casos de pessoas que estejam sendo acusadas por isso. A caracterização do crime, ela é fundamental para que exista uma denúncia, para que exista um processo legal. E se tiver uma tipificação errada, pode ser que lá na frente, quando o juiz for dar uma sentença, ele tenha que absolver a pessoa, justamente porque lá na denúncia, lá na investigação, foi tratado de maneira diferente. Então, cada crime, cada conduta deve ser tratado da maneira que a lei prevê especificamente. Doutor, em caso, por exemplo, de penalidades, por exemplo, o negro se sentiu ali vítima, um alvo de preconceito. O que por exemplo, a previsão de prisão e tudo mais, ele pode, num processo, pedir uma indenização? O que pode ter o resultado, né, prático de um processo como esse? Além da pena, que vai de 2 a 5 anos para a pessoa que comete esse tipo de crime,
O artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, ele prevê uma indenização para os danos que foram causados à vítima. Então, se no processo for configurado que aquela vítima sofreu danos contra a sua honra, pode sim ser aplicado, além da pena de 2 a 5 anos, uma multa, uma indenização para aquela vítima. O que eu quero deixar registrado aqui também é que toda situação, mesmo que, não sei se fui vítima, senti que teve um tom conotativo, não teve, tem que ser denunciado. Procure um profissional da sua confiança, vá até a delegacia mais próxima, converse com alguém. Isso tem que ser denunciado e situações como essa não podem passar batidas. Doutor, essa questão a gente tem percebido muito também no futebol, né? Principalmente como você citou a questão do Vini, mas não é só o Vini. Infelizmente nós temos visto isso com outros jogadores. Nesse caso, como é que é a justiça comum que acompanha isso? É a justiça desportiva? Como que um jogador, se ele sente, né, alvo de racismo, deve tomar alguma atitude em relação a isso? A justiça desportiva e a justiça comum, elas atuam de maneira separadamente. Mas as duas podem infligir ali uma pena para quem comete o racismo. A justiça desportiva, ela apura ali uma punição para o clube, apura uma punição para aquele clube que é responsável pela torcida ou pelo próprio jogador. E a justiça criminal, ela apura especificamente o crime ocorrido. Hoje, com a tecnologia nos estádios, nós temos câmeras que conseguem identificar pessoas que cometem esse tipo de crime e a legislação de cada país apurar. Lá na Espanha mesmo, como o caso do Vini, eles devem apurar esse tipo de crime e já foi apurado, já tiveram condenações, mas mesmo assim não foi uma coisa que foi reprimida. Aqui no Brasil, quando acontece, além da justiça desportiva, a justiça criminal, a autoridade policial deve apurar, deve identificar quem é o autor do racismo e deve punir. Doutor, atuando aí já nesse campo, nessa área, precisamos de mais legislações, legislação nova, ou é só colocar em prática aí a que já está prevista? Não precisamos de mais legislações, tanto que o Brasil é reconhecido por justamente ter muita lei e pouca aplicabilidade. Quando nós comparamos a Constituição, as leis do Brasil com de outros países, a lei do Brasil é gigante, é muito mais extensa. O que falta aqui para nós é fiscalização e aplicabilidade. Eu entendo que não precisamos de uma nova lei, precisamos sim que esse tipo de crime seja punido mais severamente. A pena deve aumentar com o passar do tempo, e isso é correto. E principalmente, mais fiscalização, precisamos de mais fiscalização, precisamos de mais juízes, mais promotores, porque também o número de processos é algo que atrapalha muito, é muito trabalho para pouca pessoa. Então são detalhes que precisamos para que a punição ocorra de maneira efetiva. Tá certo. Agora, deixando bem claro, você aí que de repente não está ligado nessa questão da legislação contra, né, o racismo, fique ligado, fique atento, não chame o negro de macaco, não tente, né, destratar, diminuir uma pessoa pela cor da pele, porque, né, apesar de ainda precisar avançar um pouco, a gente, né, já tem aí leis importantes, né, doutor? Com certeza. Não vai ficar impune assim. Exatamente. A lei tem que ser aplicada e tem que haver denúncias, independente de ter provas ou não. Denuncie, que o papel da polícia é realmente esse, investigar. Doutor, datas como essa, como a gente está tratando aí, né, Dia da Consciência Negra de forma agora, né, nacional. Nós temos as datas aí, como nós mostramos na matéria, alguns estados, alguns municípios, mas agora, né, de forma nacional. Um feriado como esse, não só um feriado para descansar, né, gente? É um feriado também para se refletir, né, doutor? Isso, exatamente. O objetivo dessa promulgação desse feriado, que foi aplicado em 2023 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem especificamente esse objetivo: conscientizar a população. Quanto mais informações a população tiver a respeito desse assunto, menos situações nós teremos. Então, a informação, a educação, a conscientização é o primeiro passo para uma sociedade cada vez mais inclusiva, cada vez mais consciente de todos os seus atos. Doutor, já temos aqui no estado, inclusive aqui em Goiânia, uma delegacia, né, de repressão a esse tipo de crime de racismo, de injúria racial. Preciso mais unidades? Como é que você tem acompanhado isso? É preciso de mais unidades. O número de crimes que acontecem ainda são muito altos para uma delegacia só. Infelizmente, em outras cidades menores, nós não temos delegacias especializadas. E eu entendo que essas especializadas, elas servem justamente para tratar especificamente desse tipo de caso. Muitas vezes um delegado que trata de todo tipo de coisa que acontece, ele não tem
a noção, a ciência de como tratar aquela vítima e também aquele acusado. Então, quanto mais delegacias especializadas, melhor para a sociedade e melhor para a vítima, que acontece em casos como esse. Tá, ok, conversamos então com o advogado criminalista, o doutor Gabriel Fonseca. Obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Parabéns pelo seu trabalho, que você continue então nessa defesa dessas pessoas que realmente precisam se defender de pessoas que ainda não entenderam, né, que racismo, injúria racial, da cadeia, da crime, da indenização e tudo mais. Obrigado, doutor. Exatamente, Alex. Eu que agradeço. Um grande prazer estar aqui com vocês. Tá certo, obrigado.